Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Cinemané. Eu sou o Chewie e hoje, em plenas vésperas de Oscar, achei legal listar alguns dos melhores filmes que venceram edições passadas e comentar um pouco sobre cada um. Então, que o vídeo comece. Começando com o campeão mais recente dessa lista e provavelmente um dos mais relevantes da história do Oscar. Não só o primeiro filme sobre personagens LGBTs a ganhar o Oscar, como também o primeiro filme com o elenco inteiramente negro a chegar tão longe. Porém, Moonlight não é bom apenas pela representatividade, mas também pela linguagem poética de Barry Jenkins para contar essa história tão pessoal, que tem lugar no bairro pobre em que cresceu, assim como o próprio autor da peça que originou a obra. Uma jornada sobre pobreza, vício e abuso, ao mesmo tempo que foca em temas como autodescobertas, amor, paternidade e superação. É muito fácil um filme como esse cair no maniqueísmo barato, mas o talento dos realizadores aqui é tão grande que as convenções hollywoodianas felizmente foram deixadas de fora. Engana-se quem assiste esse filme pensando que vai acompanhar a verdadeira história da vida de Mozart. O filme é sobre a mente de seu rival Salieri e a forma como ele mesmo enxergava o músico, como um rival que ele precisava superar e como um artista de talento transcendental e insuperável. Percebam a contradição. Amadeus é o retrato da frustração de um homem que viu seu sonho desmanchar. Ou seja, nem tudo que o filme conta aconteceu. Tudo vai depender da manipulação da história que Salieri conta ao padre, que envolve também a própria perspectiva divina de um homem decrépito e considerado louco. Toda essa ambiguidade moral do protagonista é explorada perfeitamente nas quase 3 horas de duração, tornando Salieri um dos personagens mais interessantes já vistos em um filme. Tudo isso é envolto num dos mais impecáveis trabalhos de reconstrução de época já criado por Hollywood. Seems like uma das poucas comédias a ganhar o prêmio principal do Oscar, Annie Hall não é uma comédia romântica como estamos acostumados a ver hoje em dia. O roteiro do próprio Woody Allen e de Marshall Brickman trazia várias questões pessoais do diretor, como a natureza dos relacionamentos, crises existenciais, piadas sobre estereótipos culturais e religiosos, assim como uma carta de amor à cidade de Nova York, algo que Allen voltaria a fazer em seus próximos filmes. Alguns afirmam que a estrutura narrativa chega a lembrar uma sessão de terapia, em que um homem, frustrado sobre algumas questões da vida, começa a desabafar sobre seu passado e que no caso o terapeuta seria o próprio espectador. Com isso, o 7º filme de Allen faz rir, pensar, analisar e até experimenta com certas cenas que misturam realidade e pensamentos. Afinal, quem nunca quis falar o que pensava, mas acabou ficando preso em uma conversa banal no primeiro encontro? Talvez um dos mais polêmicos dessa lista, mas também um dos mais diferentes, Birdman não é o tipo de filme que a academia costuma premiar. Experimental, ambicioso e para muitos autoindulgente, o filme de Iñárritu fala sobre o conflito de um grande ator hollywoodiano fracassado que decide se provar sério, dirigindo, roteirizando e atuando em uma peça da Broadway, ao mesmo tempo que lida com seu alter ego que vive falando em sua mente. Sim, o filme carrega muito da opinião extremista do diretor sobre o sucesso que filmes de super-heróis garantem aos estúdios, mas também representa um pouco da carreira do próprio Michael Keaton, que depois de estrelar como Batman caiu no esquecimento dos grandes estúdios. Contando com uma fotografia impecável, uma trilha sonora composta por percussões enervantes, planos de sequência extremamente longos, um elenco de peso e um roteiro metalinguístico, Birdman é definitivamente um filme que merece ser lembrado por sua técnica e pela coragem de Hollywood de realizar um projeto genuinamente diferente. É fácil olhar esse filme com maus olhos, afinal, eu mesmo demorei um bom tempo para assisti-lo por preconceito de ser apenas um romance água com açúcar que o Oscar adora enaltecer. Mas Titanic não é isso. É uma história de amor sim, mas que conta através do design de produção impecável e do roteiro extremamente detalhista, a hierarquia de classes do período em que se situa e as convenções sociais relacionadas ao machismo. E sobre o romance, é provavelmente um dos mais lindos que eu já vi no cinema, contando ainda com uma brilhante atuação da Kate Winslet. E não posso deixar de falar, é claro, dos 90 minutos focados na tragédia com o iceberg, que é simplesmente um dos momentos mais imersivos da história do cinema,
e que até hoje continua trazendo a pergunta: como o James Cameron fez esse filme? Uma obra-prima da sétima arte que se tornou merecidamente um dos maiores vencedores do Oscar em 91 anos. Agora, o filme mais longo dessa lista. Lawrence da Arábia é o típico filme que a academia adorava premiar entre os anos 50 e 60. Um épico caro de quase 4 horas baseado ou inspirado por eventos reais que foca em uma certa personalidade histórica. Mas há algo mais nesse filme que foge um pouco da classificação apenas mais um épico. E esse diferencial é a forma como seu protagonista é desenvolvido. Interpretado de maneira brilhante por Peter O'Toole, em seu primeiro grande projeto, Lawrence tem uma transformação psicológica e comportamental interessantíssima ao longo do filme. Um épico de como um aventureiro sonhador acaba virando um líder indiferente e até psicótico pela guerra. E esse é só o melhor ponto do filme, já que a obra conta também com cenas de batalhas avassaladoras, um elenco coadjuvante de peso, uma trilha sonora inesquecível e, é claro, uma crítica sutil à dominação britânica do Oriente Médio pós a guerra. Lawrence da Arábia é definitivamente um documento cinematográfico. Falando em documentos cinematográficos, talvez a lista de Schindler seja o maior do cinema moderno. Não maior em duração, embora talvez seja, mas sim em importância. O filme conta sobre um industrialista do partido nazista chamado Oskar Schindler, que após testemunhar os horrores sofridos pelos judeus durante sua estadia na Polônia, usa de toda sua fortuna para salvar o máximo possível de judeus nos campos de concentração. Esse talvez seja o principal filme sobre o Holocausto já feito. Nascido de uma família judia ortodoxa, Spielberg deixou um pouco de lado seu extremo otimismo, que já é sua assinatura cinematográfica, para realizar seu filme mais cru, mais triste, mais melancólico, mais sofrido. As cenas mostradas aqui, juntas com a brilhante fotografia em preto e branco, sustentam o fato dessa obra parecer um documentário feito em pleno Holocausto, ou seja, um documento baseado em medo, sofrimento e, claro, na loucura e na crueldade nazista. Um filme difícil sobre um homem que, em tempos difíceis, decidiu fazer o que podia com sua influência e fortuna. Continuando o assunto da Segunda Guerra, mas dessa vez no Marrocos, eu não poderia deixar de mencionar Casablanca, na minha opinião provavelmente o melhor romance da história do cinema. A importância desse filme é tanta que a música As Time Goes By se tornou o tema da Warner. Filmado e lançado em plenos meados da Segunda Guerra Mundial, essa obra clássica continua extremamente atual até hoje, seja pela coragem com que aborda o nazismo em tela, seja pelo cinismo e ambiguidade de seu protagonista, um dos mais icônicos da sétima arte. Com uma seleção de personagens fantástica e um dos finais mais memoráveis e intensos do cinema, esse não é apenas um documento cinematográfico, mas sim um documento histórico. Um filme que teve coragem de desafiar o nazismo em plena dominação alemã sobre a Europa e ainda por cima conseguiu criar uma das mais belas histórias de amor até hoje vistas em tela. Provavelmente o filme mais importante da minha vida, O Senhor dos Anéis é um dos motivos para eu querer cursar cinema. Eu tenho dificuldades para enxergar essa história como 3 filmes. Para mim é um filme só dividido comercialmente em 3 partes. Porém, se apenas o terceiro ganhou, foi extremamente merecido. Fechando uma trilogia épica perfeitamente, O Retorno do Rei é um filme lindo. Enquanto no primeiro filme tivemos toda uma contextualização do universo dos personagens, no segundo nos aprofundamos mais nos reinos, seus governantes e nos conflitos enfrentados por eles. Aqui temos o final memorável, a grande batalha pela Terra-média, a jornada até a Montanha da Perdição e, por fim, o legado de criaturas antes tão insignificantes que agora foram reverenciadas por todo um reino de homens, elfos, anões e magos. Quando os créditos desse filme aparecem com a maravilhosa música de Annie Lennox, é extremamente comum perceber como você está se despedindo de personagens e de um mundo que, durante apenas 3 grandes filmes, você já acabou se identificando ou vivendo ali, em que você acha que já conhece os campos, os castelos, as culturas, e quando os hobbits retornam ao condado, eles são pessoas diferentes e você pode dizer que acompanhou a transformação desses jovens fazendeiros que se tornaram os maiores heróis da Terra-média. E sobre as questões técnicas, acho que basta dizer que são 3 filmes que em quase 20 anos não envelheceram basicamente nada. Acho que Peter Jackson pode ficar sossegado sabendo que construiu uma trilogia impecável. Aqui eu vou roubar um pouquinho.
Afinal, é impossível separar esses dois épicos do crime, já que ambos venceram merecidamente o prêmio de melhor filme. Até hoje não existe um consenso de qual dos dois é melhor. Afinal, ambos são obras-primas e, como eu já disse em outros filmes da lista, um dos maiores documentos históricos que o cinema já produziu, abordando questões como patriarcalismo, imigração, corrupção, valores familiares deturpados, a degradação de um homem e, é claro, o crime organizado nos Estados Unidos. O Poderoso Chefão é um marco tão grande justamente por ser impecável em direção, elenco, roteiro, trilha sonora, design de produção e reconstrução de época. E ainda bem que ambos os filmes foram reconhecidos pela academia. Afinal, o próprio Coppola admite que foram duas obras extremamente complicadas para filmar, sendo que ele nem pretendia realizar o segundo. Felizmente, ele mudou de ideia. And the Oscar goes to... Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo e se gostaram, inscrevam-se, deem likes, compartilhem nas redes sociais e esperem os próximos vídeos. Valeu!